E aí, galera, Rodrigo Batista aqui. E aí, minha gente, Clévia Batista. A nossa ideia nesse vídeo é te impulsionar a conversar com algumas pessoas sobre a palavra de Deus. Eu e a Clévia, nós vamos conversar sobre alguns temas específicos e como foi dito, a nossa ideia é gerar relacionamento, estudo com a palavra de Deus. Então vem com a gente. A gente vai conversar sobre uma personagem da Bíblia que tem muito para nos ensinar. A vida dela fala muito com a gente, é muito parecida com aquilo que a gente viveu, com aquilo que a gente experimentou. Maria Madalena, a Clévia vai ler pra gente, Marcos, né, amor, 16. Lê pra gente Marcos 16, 9. Vamos conversar sobre isso. Vamos lá, diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, A qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Uau! Né? Então, primeiro, quem foi Maria Madalena? É uma pergunta muito curiosa, porque muitas pessoas vão falar que Maria Madalena foi aquela mulher que foi pega em adultério e quase foi apedrejada. Algumas pessoas também vão falar que Maria Madalena, amor, foi aquela mulher que ungiu os pés do Senhor, enxugou os pés do Senhor, aquela mulher pecadora que a Bíblia não fala que ela era prostituta. Na verdade, nós precisamos entender quem não foi Maria Madalena. Né? Maria Madalena não foi uma prostituta. Maria Madalena também não foi aquela mulher que foi pega em adultério. A Bíblia mostra pra gente, no texto que nós acabamos de ler, que Maria Madalena era uma mulher que era possessa por demônios. E quando ela teve um encontro com o Senhor, ela foi liberta disso. E aqui a gente vai trazer alguns pontos muito importantes, lembrando que a ideia é que você converse com alguém. A ideia é que você gere diálogo, relacionamento com alguém, estudando, conversando sobre a palavra de Deus, né, amor? Então fale pra gente aí sobre os pontos, vamos conversar sobre eles. O primeiro ponto pra gente, amor. Vamos lá, então, vamos falar sobre quem Maria Madalena foi. Por exemplo, ela foi uma seguidora fervorosa do Senhor, né? E nós vemos isso em Lucas, no capítulo 8. Nós vemos ali que Maria, ela passou a seguir ao Senhor. Ela não entregou a sua vida 90% ou 70%, mas 100% depois que ela teve um encontro com o Senhor. Isso foi incrível e a gente aprende muito com isso. A gente vê que ela mantinha o ministério do Sim. Senhor. Ela é intensa. Ela entendeu de onde ela foi arrancada e, consequentemente, ela se entrega 100%, de forma intensa, fervorosa ao Senhor. Então, é um ponto importante. O primeiro ponto, dá para você conversar com alguém sobre isso. Você tem se entregado 80%, 98%, ou você tem sido como Maria Madalena, né, amor? Se entregado 100%, toda a vida dela para a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto. Fala o segundo e converse com a gente sobre ele, amor. Muito bom. Vamos lá, então. Ela não abandonou Jesus. Olha Uau. que incrível. Uau. Em João 19, nós vemos, né, que as pessoas abandonaram, os amigos dele abandonaram, com exceção de João. Mas ela e, entre outras mulheres, a mãe do Senhor estava lá aos pés dele. Isso a gente aprende muito, muito mesmo. Pensa comigo, tipo, pessoas que te levaram para a igreja, pessoas referência para você, que você olhava para elas, Sim. meu, essas daí, e aí essas pessoas começam a abandonar a cruz, começam a abandonar Jesus, mas você não. Maria Madalena não abandonou, isso me chama muito a atenção. Independente se Pedro, se Tomé, se Bartolomeu, André, Tiago abandonaram, Maria Madalena continuou olhando para Jesus, intensa nele, fervorosa. Ela não abandonou, né, amor? Isso nos mostra que Maria Madalena, ela não estava olhando para os discípulos, ela não estava olhando para os amigos que seguiam Jesus com ela, mas para o próprio Jesus, né? Uau. Porque pensa se, por exemplo, eu acredito que eles já estavam com Jesus antes de que ela fosse liberta, antes de que ela conhecesse o Senhor, né? Então pensa, ela vê todos aqueles que caminhavam com ele há mais tempo o abandonar. Eu acho que isso deveria colocar até à prova a nossa fé, né? A gente poderia até duvidar de, será que está certo mesmo? Eu acho que eu estou ficando doido, mas Maria não, ela estava com os olhos no lugar certo, né? Uau, Que era em isso. Jesus, não era nas pessoas, não era nos amigos, mas em Jesus. Muito bom. Ela entendia a suficiência de Cristo. A suficiência dele era tudo para ela, ter ele como suficiente. Muito bom. Um ponto muito pertinente também para você conversar com alguém. Maria Madalena, independente de quem abandonou, ela não abandonou a cruz. Uau, muito bom. Glória a Deus por isso. E agora o terceiro ponto. Vamos lá, então. Ela foi a primeira, gente, que incrível isso. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado e também foi a primeira a anunciar isso. Você vai conferir isso em João no capítulo 20. Não foi Pedro, não, né? Não foi Pedro. Não foi Tiago, André. Não foi João. Não foi, né? Foi quem? Foi Maria Madalena. Você estava julgando ela até agora, né? Ah, aquela mulher da vida. Ela foi a primeira a anunciar que o nosso Deus está vivo. Que lindo isso, amor. Uma mulher, dentro de um contexto onde muitas pessoas
distorcem a identidade da mulher. Deus está mostrando para nós aqui que Ele valoriza a mulher. Ele traz. Que ele Uau, deu para ela, né? yes, muito bom, maravilhoso. Fala mais agora. Eu acho que isso nos mostra que Maria, ela não duvidou do que Jesus havia dito, né? De que ele iria ressuscitar, de que a morte não seria o fim, porque ela vai até o túmulo de Jesus, ela vai até lá. Então, ela Acreditava que algo ia acontecer. E ela é a primeira a ver ele. Eu acho isso maravilhoso, sabe? E nos dá uma missão também, né? Que é o de anunciar que ele está vivo. Ele não morreu. Não acabou na sexta-feira. A gente vive hoje o domingo, onde ele ressuscitou e mais ainda, que ele vai voltar. Então a gente precisa anunciar isso. Nós temos essa responsabilidade, né? De anunciar o que ele fez em nós. Uau, isso é lindo. É dar continuidade na missão dele, né? A Missio Dei, missão de Deus, Isso. né? A gente sempre fala aqui que existem mais de 100 idiomas indígenas aqui no Brasil, por exemplo, que, não tem uma tradução da Bíblia. Nós temos o privilégio, nós temos isso para nós temos acesso às Escrituras. Então a gente precisa usar todos os recursos que nós temos para anunciar que o nosso Deus está vivo. Maria Madalena fez isso. No sertão, por exemplo, né, amor? A gente viveu lá, pastoreou no sertão, a gente vê a necessidade. Aqui, por exemplo, em São Paulo tem muita gente para fazer, as pessoas disputam o microfone, mas no sertão não tem quem pregue, não tem E discípulos. também não é só sobre microfone, Não né? é sobre, né, não tem quem pregue, não tem quem ensine, não tem quem limpe, não tem pessoas disponíveis para ir para o sertão, não tem pessoas disponíveis para irem para as tribos indígenas. Maria Madalena nos mostra isso. Ela estava disponível para anunciar que o nosso Deus está vivo. Que ponto, né, também. São 3 pontos sensacionais que nos ensinam muito. E algumas aplicações para as nossas vidas é o seguinte, só Jesus pode nos libertar. Sim. Jesus é o único que pode libertar, transformar as nossas vidas. Maria Madalena foi liberta e saiu anunciando isso. Outra coisa, independente de qualquer coisa, independente de quem abandone a Cristo, nós não vamos abandonar. Nós vamos continuar firmes nele, vivendo para ele. E o terceiro ponto, nós vamos anunciar que o nosso Deus está vivo. Converse com alguém sobre isso. 3 pontos muito pertinentes para o nosso crescimento, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, aprendendo com a vida de Maria Madalena. E deixa aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção na história de Maria Madalena e o que você aprendeu também com a história dela que a gente não falou aqui. Muito bom, vamos lá.